GESF, glomerulosclerose segmentar e focal. Se você ou alguém que você conhece tem GESF e vive cheio de dúvidas sobre quais alimentos pode consumir, quais não pode consumir, qual é a alimentação ideal neste caso, fica comigo nesse vídeo que eu trouxe aqui hoje para vocês as 10 principais perguntas que eu recebo no consultório sobre GESF e alimentação. E fica até o final do vídeo porque aqui pode estar a sua dúvida também. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês 10 respostas das principais perguntas que eu recebo tanto no consultório quanto aqui nas redes sociais sobre GESF e a alimentação, de que forma que a alimentação pode contribuir na proteção desse rim. Mas antes, vamos entender o que é GESF. Glomerulosclerose segmentar e focal é uma doença renal caracterizada por uma cicatrização por uma esclerose na parte de alguns glomérulos. Mas vamos entender mais facilmente aí por palavras. Então, o que é o glomérulo? Glomérulos são unidades microscópicas responsáveis pela filtração do rim, é uma estrutura do rim responsável pela filtração. Esclerose é a formação de um tecido cicatricial que fica no lugar, que sobrepõe, que ocupa o lugar de um tecido normal. Segmentar, pois apenas uma parte do glomérulo é afetada, e focal, porque nem todos os glomérulos são afetados. E quais são as características clínicas desta patologia? Primeiro, pode acontecer a presença de proteinúria, perda de proteína pela urina, hematúria, que é a presença de sangue na urina, edema, inchaço, é muito comum acontecer, aumento nos níveis da pressão arterial, a hipertensão arterial. Essa doença, essa patologia também pode cursar com a redução de função renal, com perda de função renal. Por isso, a alimentação é nossa aliada aqui para proteger esse rim. Vamos então para as 10 principais dúvidas. Primeira dúvida: preciso cortar todo o sal da dieta? Não, você não precisa restringir todo o sal da alimentação, não há necessidade de comer uma comida sem sal, mas é importante sim que haja um controle no consumo desse sal, evitando o excesso. E qual é a recomendação? Qual é a quantidade recomendada? O consumo de sal deve ser inferior a 5 gramas ao dia, que equivale a menos de 2 gramas de sódio ao dia. Uma coisa que é bem importante, uma questão que é muito importante, que as pessoas às vezes acabam esquecendo, se preocupam só com o sal, é em relação aos produtos ultraprocessados. Os produtos ultraprocessados têm um elevado teor de sódio e é importante que você preste atenção neste consumo também, porque é muito comum ter o excesso no consumo de sódio através desses produtos. Então tem algumas pessoas que colocam um pouquinho sal na comida, mas exageram no consumo de produtos ultraprocessados. Então preste atenção, além de cuidar com sal, cuide com o excesso de ultraprocessados. E uma dica que eu trago aqui para vocês é em relação aos temperos. Não use temperos industrializados, aqueles que já vêm salgados. Abuse de temperos naturais, como alho, cebola, salsinha, cebolinha, manjericão. Os temperos tanto frescos quanto desidratados podem ser utilizados e eles até trazem benefícios funcionais para todo o seu organismo, contribuem, por exemplo, no controle da pressão arterial. Preciso controlar a quantidade de proteína da dieta? Sim, é importante controlar o consumo de proteínas em pessoas que têm GESF. Caso você tenha GESF e função renal preservada, a recomendação é de uma dieta normal em proteína. Em caso de GESF e função renal diminuída, então pessoas que têm uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60, que estão ali no estágio 3 da doença renal, a partir do estágio 3, que se indica uma restrição maior de proteína, que é uma dieta hipoproteica. Mas em nenhum dos casos, uma dieta hiperproteica, muito rica em proteína, vai ser recomendada. Claro que cada pessoa é única, deve ser levado em consideração o estado nutricional. Pessoas que têm GESF e têm uma proteinúria maciça e maior do que 5 gramas ao dia
deve-se repor aí uma quantidade de proteína a cada 5 gramas, então tem um pouquinho a mais de proteína aí, mas mesmo tendo um pouco a mais, jamais vai ser uma dieta muito hiperproteica. Se possível, faça isso com acompanhamento profissional, também para evitar o excesso de restrição e evitar uma desnutrição. Quais são as melhores fontes de proteína para quem tem GESF? As melhores fontes de proteína para quem tem GESF são as mesmas da população em geral. Então você pode consumir carnes, as carnes não são proibidas, e sim é mais interessante o consumo com maior frequência de carnes brancas, que é o frango e peixe, e em menor frequência de carnes vermelhas, boi e porco, mas as quantidades devem ser levadas em consideração. Ovos também são boas fontes proteicas, lácteos podem ser consumidos também para quem tolera, para quem gosta, né? E as proteínas vegetais são super bem-vindas, né? As proteínas que vêm aí das leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico, das oleaginosas, que são as castanhas, todas as proteínas podem ser consumidas, mas é a quantidade que vai fazer total diferença. Quais são as proteínas não recomendadas? Proteínas de alimentos ultraprocessados, embutidos, né? O salame, salsicha, linguiça, mortadela. Esse sim é um tipo de proteína que não é recomendada porque não é saudável e vai carregar aí um excesso de sódio também. Posso comer frutas ricas em potássio, como banana, como abacate, como melão? Sim, as frutas ricas em potássio podem ser consumidas. As duas únicas frutas proibidas que devem ser evitadas, principalmente para as pessoas que têm já uma redução de função renal, é a carambola e o biribiri, pois tem uma neurotoxina que pode levar ao óbito. Eu tenho vídeo aqui no canal também sobre esse tema, caso você tenha dúvidas. Tirando, né, com exceção da carambola e do biribiri, você pode consumir todas as frutas. Se você tiver uma redução de função renal importante e níveis de potássio acima da recomendação, importante conversar com o profissional que está lhe acompanhando para entender o porquê desse potássio alto. E se for identificado que o aumento desse potássio tem relação com a alimentação, aí sim pode-se ajustar o consumo de potássio em relação às quantidades. Mas as frutas ricas em potássio, como a banana, que é uma das mais famosas, né, o abacate, não são proibidas. A quantidade que vai fazer total diferença. Uma coisa é você consumir uma banana e outra coisa bem diferente é você consumir 4 ou 5 bananas. Então a quantidade vai fazer total diferença aí com certeza no seu dia, caso você tenha, né, algum tipo de restrição nesse sentido, mas jamais serão proibidas e até é importante a presença dessas frutas no seu dia, porque além de potássio, tem outros componentes, tem outros nutrientes que são essenciais à saúde. Se você tem função renal preservada, provavelmente seu nível de potássio nunca alterou, né? Então é muito provável que você não precisa nem pensar em potássio. Então consuma frutas normalmente, só realmente eu acho interessante continuar evitando a carambola e biribiri, né? Temos outras frutas aí para escolher, não precisa escolher justamente aquela que pode ter algum risco em relação ao rim. Só evite então essas duas frutas que eu falei, as outras frutas você pode comer normalmente. Beber muita água ajuda ou sobrecarrega os rins? Na verdade, não é interessante nem tomar água demais, em excesso, e também a deficiência no consumo de líquido é ruim, né? Os dois casos vão ser ruins. Então, evite o excesso de hidratação, não é necessário uma hiperidratação, mas também não deixe de tomar líquido no seu dia. A recomendação para uma pessoa que está com diurese normal, está fazendo xixi normal, é de aproximadamente 35 ml por quilo de peso. Então faça a conta aí, multiplique o seu peso por 35, o resultado vai ser o total em ml que você deve consumir de líquido ao longo do seu dia. Lembrando que a base dessa hidratação, então a maior parte dessa hidratação deve vir da água, mas os outros líquidos também contribuem na sua hidratação, como um café, como um chá, né, um suco, uma sopa, enfim, outros alimentos líquidos também contabilizam nessa quantidade. Quais alimentos ajudam a reduzir a retenção de líquido, o inchaço que é muito comum acontecer na GESF? Na verdade, o que é importante, o primordial é evitar o excesso de sódio, porque o sódio retém muito líquido, então controlar o consumo de sódio é o primeiro passo e tomar líquido na quantidade adequada para o seu organismo, manter a sua hidratação normal.
alimentos que contribuem aí para evitar esse inchaço, esse edema, são alimentos naturais, né? Frutas, vegetais, raízes, alimentos de origem vegetal contribuem muito aí nessa manutenção para evitar esse inchaço, evitar esse edema. Mas o ponto principal é evitar o excesso de sódio e tomar líquido na quantidade adequada. E suplementos proteicos como whey, colágeno, albumina não são proibidos, mas lembre que você não deve ter uma dieta hiperproteica. E é muito fácil você ultrapassar essa recomendação usando a suplementação. Eu tenho pacientes, por exemplo, que preferem não comer um bife, um pedaço de carne e preferem tomar um suplemento no meio da tarde. E aí é opcional. O que importa é que no final do dia, né, ao longo do seu dia, não tenha um excesso de proteína. Se esse suplemento estiver na sua alimentação e não, né, estiver ultrapassando aí a sua quantidade proteica do dia, pode até ser consumido. Fitoterápicos tem um mundo, né? E tem alguns que podem sim interferir até com as medicações que você pode estar fazendo uso. Então, somente fazer uso de qualquer tipo de suplementação, tanto essas que eu falei aí de proteína, por exemplo, quanto fitoterápicos, cápsulas, enfim, somente com prescrição de um profissional e que esse profissional nutricionista seja especialista em nefrologia. Existe alguma dieta específica que melhore a função renal? Na verdade, cada pessoa é única e cada um tem a sua recomendação. Mas se a gente for falar de maneira geral, de que forma que nós podemos proteger os rins através da alimentação, os passos mais básicos, né, a base do cuidado deve ser o que nós já conversamos até aqui, que é evitar o excesso no consumo de sódio. Esse é um dos pontos principais, chave aqui no nosso sucesso aí de proteção do rim, manter a hidratação adequada e fugir ao máximo dos alimentos ultraprocessados. Esses alimentos carregam outros componentes além do sódio que fazem mal para todo o organismo, podem contribuir ainda mais para o aumento da pressão arterial, contribuem para outras alterações metabólicas que não são interessantes para a sua saúde. Então, se você puder ter uma alimentação mais natural possível e equilibrada em nutrientes, com certeza dessa forma você vai proteger os seus rins. Fazer atividade física prejudica a função renal? Não, jamais, pelo contrário, a atividade física contribui na proteção do rim. Então você pode e deve realizar uma atividade física, tanto atividade física de força, como uma musculação, por exemplo, como atividades aeróbicas, como corrida, caminhada. Claro que sempre com o aval do médico, do cardiologista, né? Se você tem um ok aí para realizar atividade física normalmente, você pode e deve fazer isso. Se você fizer uma atividade física, você vai proteger ainda mais seus rins. A atividade física, além de contribuir também para o controle da pressão arterial, pode te ajudar a manter o seu peso adequado, por exemplo. E pessoas com peso adequado, nós temos estudos comprovando isso, protegem a saúde renal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha aqui para eu saber que você gostou. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, que você sabe que vai se beneficiar das informações que eu trago aqui. E até o próximo vídeo.